Oi, tudo bem? Bom, quero compartilhar com você uma decisão que eu tomei. Mas antes eu preciso falar da minha trajetória profissional. Quem é Carla Torres? Engenheira civil. Quando é que eu me formei? Quando isso tudo entrou na minha vida? E por que entrou? E tantos anos trabalhando em outra área, o que será que ela fez durante todos esses anos? Como engenheira civil. As pessoas se perguntam e me perguntam. Então eu resolvi contar, porque logo depois que 2018 que aconteceu da perda do emprego, eu comecei a encontrar algumas pessoas, porque eu entrei na rede, Eu entrei falando quem eu era, o que eu tinha determinado lá atrás, em 1900 e bolinha, o que eu queria ser na minha vida. E as pessoas me falavam assim: Carla, que legal, você se formou engenheira, parabéns. Como? Gente, eu me formei engenheira em 2001. Eu fui, antes de ser engenheira, técnica em edificações. Eu sempre amei o que eu faço, Mas por vários motivos, por N motivos, e desempenhando um outro papel durante 23 anos no meu último serviço, eu também pude lá desempenhar, não a minha função de engenheira, mas ser rápida nas decisões, sempre dar resposta, buscar alternativas. Tem um jeito que dá para fazer, tem que arrumar. Então, assim, eu acho que essa construção também no meu último serviço, ele fez com que eu fosse, assim, uma pessoa, assim, muito dinâmica, muito íntegra em todas as decisões que eu tomei. Os princípios, que também já eram meus, mas que eu pude, ao longo de todos esses anos de trabalho, aprimorá-los, A ficar uma pessoa diferente, a ser uma pessoa mais, sensata e menos talvez emocional. Eu ainda sou muito emocional, mas eu aprendi muito. Meus ex-patrões me ensinaram muito, me ajudaram muito. Eu tenho muita gratidão por eles, muita gratidão. Mas as coisas acabam, os ciclos se encerram, E a gente tem que estar assim muito estruturada para que isso ocorra de uma forma mais tranquila, porque a gente tem que encarar a realidade. E eu acho que eu pude dar, não valor, eu acho que mais prioridade a isso aqui na minha vida. A isso que eu resolvi lá atrás a ser, Nem conhecia eles. Eu resolvi ser engenheira civil, foi uma luta e tanto para me formar, foi muito difícil. Foi uma época em que eu quebrei perna, eu sofri acidente, eu tinha que me virar nos 30 para trabalhar no shopping. E teve uma época também que eu vendi cafta. Minha tia fazia um bingo, falei assim: tia, será que não dá para trazer uma churrasqueira, um isopor e comercializando isso aqui para as pessoas enquanto elas estão se divertindo? Ela falou: topo. E eu peguei e comecei. Foi uma experiência única na minha vida. Eu tinha que me virar, eu tinha que arrumar o dinheiro para completar a faculdade, e isso para mim assim foi de uma valia muito grande para minha vida, sabe? É saber que tem a dificuldade, você tem que achar o caminho. Você não pode ter vergonha das coisas. É digno, é trabalho. Foi uma fase assim muito importante na minha vida. Eu tenho que agradecer aqui ao Carlinhos, que eu assava a cafta e ele passava e recebia. E quando eu quebrei a perna, minha mãe me ajudou muito. Minha mãe ia comigo, me levava. Era uma dificuldade. Mas a gente levou de boa e eu passei, me formei, fui 2 vezes presidente do diretório acadêmico da faculdade, porque aí teve um momento assim que eu falei assim: poxa, se eu for presidente, ganha 50% de desconto, Eles davam esse benefício. Eu falei: já sei que eu vou ser. E na primeira eleição foi muito difícil, porque eu lidei direto com um veterano, E aí eu falei assim: mas eu vou. E no meio de 80% de homens, eu consegui ser eleita. Fiz uma interação muito grande com a arquitetura. E só sei de uma coisa: no segundo mandato, eu me candidatei novamente para reeleição. Não teve ninguém para bater chapa comigo. Eu fui reeleita por unanimidade. Então isso mostra a liderança que eu tenho. Eu sempre fui representante de classe. Eu sempre fui líder. Líder no meu serviço. Líder em tudo. Eu sempre fui líder na família. Eu sou uma pessoa que
direciono as coisas. Isso é meu, né? Isso a pessoa tem. Mas eu quero falar para vocês a minha trajetória na obra. Em 2005 a gente começou, a minha primeira obra foi no meu sítio. A gente comprou uma terra, eu e o Torres, e a gente começou lá. Comandava outra cidade, ele é coronel da Polícia Militar, e aí ele sempre construiu desde tenente, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, tinha equipe, inclusive esse ano agora completamos 30 anos de equipes juntas. Eu, claro, agreguei essa equipe e tô aí, né, há um tempo já. E aí a gente foi levando o sítio, e aí eu no meu serviço, eu trabalhava no meu serviço. E aí foi uma dificuldade, mas eu consegui levantar aquele sítio em 2009, a gente se mudou para lá, e aí começou a nossa trajetória em obra. De 2009 até 2018 nós completamos 10 casas, mais o sítio 11, né? Casas que a gente fazia para vender. Eu sempre fiz a gestão da obra, mesmo de não podia ficar inteira na obra, eu tinha sempre essa equipe de muita confiança. E aí fui tocando essas 10 obras, esses 10 anos se seguiram, a gente fez todas essas obras e eu consegui ali ter uma bagagem sobre isso, né? Mas foi em 2018 que isso bateu muito forte em mim, porque a gente tinha vendido o Mirassol, a última casa que eu fiz, e aí eu perdi o emprego em outubro de 2018. Mas eu tinha alguns meses ainda de salário, porque a gente só é exonerada em março de 2019, e ali eu tive que ter uma tomada de decisão muito dura naquela hora para mim e para o Torres, mas era essencial. A gente tinha que vender a nossa casa, porque a gente já tinha esse terreno aqui no Golfe. Não tive dúvida, coloquei ela para vender. É uma obra muito bem feita, com todos os detalhes, a decoração era impecável. E é uma obra impecável, né? Como o meu sítio também, são duas referências que eu tenho, porque o sítio, ele foi construído aos poucos, é uma época que a gente tinha que ter mais cautela, né, em gastos. Então ele foi construído muito bem distribuído e eu consegui terminar ele em 2009. Então ele foi totalmente planejado, como a casa do Gaivota 1 também, que inclusive foi moradia nossa, né? E quando eu vendi essas duas casas, o sítio foi muito impactante na nossa vida, porque era uma vida de família, muitas histórias, muitos acontecimentos de amigos ali, era onde a gente reunia todo mundo, onde a gente tinha cavalo, cachorro, era uma história assim bem marcante na nossa vida. Mas a gente tinha que se desfazer naquele momento. E aí, eu lembro do sítio, foi muito interessante, porque o Amarildo e a Juliana foram no dia 12, que era um dia de Nossa Senhora Aparecida, lá para conhecer. Eu só sei que no dia, logo que passou o feriado, na segunda-feira, já veio a proposta. Gente, eu sei que do dia 12 ao dia 31 de outubro, eu vendi o sítio de porteira fechada, eu só tirei as minhas roupas, eu saí na porteira do sítio, a Juliana já estava com o carro lá, com as roupas dela, ela e o Amarildo. Então foi uma venda muito rápida, porque era coisa boa para nós e para eles. E o Gaivota foi a mesma coisa. Eu pus para vender em outubro, dezembro a gente vendeu, começo de janeiro, e eles também, foi uma coisa assim, a gente vendeu, ela pediu para que eu saísse antes de 30 dias e também comprou tudo com a decoração, porteira fechada, e é isso que eu quero passar para as pessoas. Quando você faz as coisas com amor e com aquilo que você mais tem de prioridade, que é fazer as coisas bem feitas, elas saem naturalmente, como foi todas as obras que a gente vendeu. Então, em 2018, a gente vendeu essa casa para o Felipe e para a Larissa, eles moram lá, são super felizes também lá, e são dois casais assim, bem parecidos, sabe? Eu acho que o Torres fala uma coisa que é muito interessante, um fedido cheira o outro. Então, assim, a gente puxa pessoas boas, então isso, graças a Deus, na nossa trajetória, em obras a gente leva com maior amor e dedicação. E em 2018 veio a perda do emprego, eu fui rápida, resolvi, tinha o dinheiro pra gente fazer aqui no Golfe, só que trâmites de papelada, também já acionei meus arquitetos e aí a gente já começou a fazer estrutural, elétrico, hidráulico e foi uma construção bem planejada. Naquele momento foi uma tomada de decisão muito bem feita. Só que, claro, demora, né, as coisas. E dia 14 de março de 2019, eu sou exonerada. Ali,
se encerra o ciclo de 23 anos de serviços prestados. E aí eu acho que foi o momento mais impactante na minha vida. Por quê? Porque não é só valor, não é só salário, é sentimento, né? Você constrói uma história. E eu acho que naquele momento eu ainda não tinha tomado, assim, acho que não tinha caído a ficha. Não caiu a ficha. E aí logo depois que acabou, fiquei mais uns dias ajudando, dando suporte. Eu tinha uma função muito importante dentro mesmo da estrutura, né? Eu tinha uma confiança muito grande, eu cuidava de coisas essenciais, principais. Eu acho assim, eles tinham uma confiança muito grande em mim. Então ficou mais um tempo, eu ainda... Mas caí a ficha mesmo, acho que foi no início de abril, onde meu telefone não tocava, eu não era mais requisitada. Eu acho que só quem passa a dor do desemprego, eu dou muito valor nisso, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Nunca. Uma coisa que nunca passou, mas aconteceu. E quem passa essa dor de não ter para onde ir, não ter o que fazer. Eu não tinha nenhuma obra construindo, porque eu estava aguardando algumas coisas acontecer dessa casa, documentação chegar. E aí eu fiquei ali entre início de abril e até o dia 13 de maio, onde eu comecei. Essa obra que eu falo para vocês, assim, tem tudo de mim. Aqui tem toda a experiência que eu tenho, tem toda a expertise que eu tenho em gestão de obras, em gestão de equipes, de resoluções de problemas, de tomadas de decisões rápidas. Foi uma obra muito bem pensada, muito bem estruturada, muito bem arquitetada. Eu acho assim, ela tem tudo o que eu, Carla, como engenheira civil, podia dar de melhor. Essa obra me trouxe aquele resgate meu, sabe? Aquela coisa de você resgatar aquele que você escolheu lá atrás, aquele que você lutou para ser. Engenheira civil, vai lá e arrebenta, Carla, faz acontecer. Você é uma líder nata, você sabe fazer. Mas essa decisão que eu tomei e que eu quero compartilhar com você tem a ver também de uma coisa que eu não tinha essa expertise na rede. E eu estava em cima do telhado nessa obra aqui e comecei a postar que eu era engenheira, que eu estava fazendo, que eu estava perto, que eu queria fazer acontecer. E aí eu tava no telhado, uma moça me chamou, chama Renata, no direct, falou: Carla, eu tô passando por esse problema, tô vendo o seu conteúdo, tô me interessando, tô passando por essa etapa da minha obra, você pode me ajudar? Tive dúvida, ajudei ela, fiz áudio, fiz gravação, expliquei qual a distância dos montantes, que a patelha não ficar envergada. Certo de uma coisa, resolvi o problema da Renata naquele momento. Ajudei ela, ela é muito grata, inclusive a gente ficou amiga ela curte meu conteúdo, eu curto dela, então ficou bem bacana. E comecei a ver as pessoas interagindo comigo na obra, né? E eu falei, gente, eu preciso ajudar esse povo, né? Eu preciso, porque é muita gente pedindo informação, de que forma? E fiquei pensando, matutando, tô chegando no fim da obra, acho que mais um mês, resolvi fazer o seguinte, eu resolvi entrar aí na sua vida, através dessa ferramenta, que são todas as redes sociais. Eu vou ajudar as pessoas que estão construindo, reformando, de alguma forma, na construção civil, eu vou ajudar. Mas eu tenho o quê? Que usar as redes sociais. Então, para chegar em todo mundo que eu consigo, né? Que queira ver o meu conteúdo. Então, gente, aproveita esse vídeo, coloca aqui os seus comentários, o que você gostou, o que você achou da minha história. Marca uma pessoa que esteja, assim, construindo, ou que tenha vontade de construir, você viu? Coloca aqui, marca ela, para que ela comece a me seguir. Porque a partir de sexta-feira que vem, eu vou começar Dicas de Obra da Carla Torres. E eu vou fazer uma hashtag disso. Por quê? Porque foi na hashtag de telhado que a Renata me achou. Porque eu postei uma foto minha lá e ela procurando um conteúdo de
interesse dela, ela falou assim, gente, essa moça de sorriso aqui, ela vai poder me ajudar, né? E eu acho que talvez eu passei uma empatia para ela e ela me achou. Então, assim, acho muito importante, acho válido isso. Estou começando uma história e quero a participação de vocês, porque isso vai ser muito importante para minha vida e para a vida de muitas pessoas. Então, eu resolvi fazer 10 etapas, que eu acho que são super importantes, e vou mostrar para vocês cada uma delas. Então eu separei aqui um papelzinho que eu vou falar o que eu vou fazer toda sexta-feira. Eu vou trazer um vídeo, claro que pode haver mudanças na sequência, porque às vezes tem algum conteúdo relevante que as pessoas me perguntam e eu acho que de extrema importância estar colocando entre cada uma dessas etapas. Mas eu quero passar para vocês essas 10, vou fazer um conteúdo de cada uma, vou explicar direitinho e vou trazer muita coisa bacana aqui e muita coisa que às vezes as pessoas não pensam e as pessoas têm que pensar. Porque um erro pode levar a obra a ter 2 anos, 3 anos e às vezes não conseguir nem finalizá-la. Então eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a escolha do terreno. Segundo, o planejamento. O financeiro e a escolha dos profissionais que vão estar envolvidos na obra, tá? Terceiro, a terraplanagem. O quarto é a sondagem para a gente enxergar e ver o que tem embaixo do nosso terreno. Isso é muito importante. O quinto é a fundação, é o coração da obra, é o alicerce. Sexto, a alvenaria, onde a casa começa a subir, né? Depois tem a estrutura, que você vai fazer as colunas e as vigas. Depois a gente vai embutir a elétrica e a hidráulica, é os canos, é o que fica de baixo, é o que fica embutido na parede. Isso é muito importante, inclusive antes da cobertura, porque tem que ter na cobertura já tem que ter as caixinhas de passagem, os canos de água, tudo certinho, organizadinho. Eu vou também explicar. Que aí vem o 9, né, que é a cobertura, que é a laje e o telhado, e o 10º, que é o acabamento. Aqui eu vou me acabar, aqui eu amo isso. Aqui vai ficar um conteúdo um pouco extenso, talvez eu divido até em 2, 3, porque são várias etapas, é gesso, é marcenaria, é pintura, é armário, são coisas assim que eu vou pincelar bem detalhadinho, e que se vocês fizerem todo esse planejamento, vão conseguir aí pelo menos facilitar a obra de vocês. Bom, eu vou fazer isso toda sexta-feira, dicas de obra da Carla Torres, vou trazer conteúdos bem interessantes e se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui. Se quiserem saber de algum outro conteúdo que eu também vou buscar resposta. Sem resposta você não vai ficar. Gostou? Então, até o próximo vídeo!